Ok, já de volta, o Paulo Ribeiro botando aqui, construções de prédios nos agriões chegou ao limite. Mesmo assim, eles continuam. É porque tem terreno, né? Aí continuam. E vamos levantar, vamos trabalhar, vamos botar prédio em Teresópolis. Essas empresas até que daqui do Agriões são empresas aqui de Teresópolis. Agora, Geraldo, o que você faria? O crescimento demográfico, o crescimento populacional de Teresópolis está muito grande. Aonde botaria essa gente toda? As pessoas estão aí, a cidade está crescendo, o número de habitantes. A cidade está crescendo desordenadamente. Eu volto a dizer, eu lamento que aquilo que eu disse em campanha ainda seja atual. Era bom que já tivesse mudado. Essa cidade precisa de caminhar junto ao resgate de cidadania. E você não vai transformar uma Teresópolis numa cidade menos injusta do ponto de vista social, enquanto essa cidade for administrada da reta para o interior, da reta para as comunidades. Essa cidade tem que ser administrada do interior para a reta, das comunidades para a reta. A prioridade é o interior pujante. A prioridade são as prioridades são as comunidades. As pessoas que moram no Morro do Tiro, as pessoas que moram no Rosário, no São Pedro de um modo em geral, e tantas outras comunidades, elas estão, em diversos casos, segregadas. Nós vivemos numa cidade, e aí tem a ver com a questão do pensar desse crescimento demográfico, numa cidade que não tem, a rigor, um método de esgoto sanitário. Nós não temos saneamento em Teresópolis. Faz prédio atrás de prédio, sem ter rede de esgoto. E você imagina como é isso nas comunidades. Então, nós precisamos ter a coragem, e vou aproveitar para tocar nesse assunto, Teresópolis está diante do último grande negócio que essa cidade pode fazer. Essa questão do saneamento pode representar a salvação financeira de Teresópolis. Teresópolis vai entregar a concessão da água e esgoto. E eu, pessoalmente, acho que deve caminhar para uma parceria público-privada. Se fizer isso, em troca de outorga, que no ano passado falava-se em 100 milhões, e para que vocês tenham uma ideia, Caxias não vendeu nada, só concordou com o governo do Estado que a água de Caxias fosse vendida, com a SEDAI em 28 municípios foi vendida, foi terceirizada, enfim, entregaram a exploração para a iniciativa privada. Então, Caxias recebeu 800 milhões. Não é difícil que essa água de Teresópolis venha gerar para o município alguma coisa entre 100 e 200 milhões. Ainda assim, o recebimento dessa outorga, ou outra que seja ainda maior, seria um erro para o nosso município. É a oportunidade para nós criarmos aqui uma autarquia de saneamento municipal. A água e o esgoto pertencem ao município, porque o contrato está vencido desde 99. Então, pertencem mesmo aqui. E essa autarquia, tá? Eu não estou falando para criar empresa com um monte de emprego público, não é isso, não. 20 servidores, 15 servidores, você vai tocar isso. Essa empresa vai terceirizar a exploração. Por quê? Porque o município não sabe explorar saneamento básico, não sabe explorar e produzir água para entregar para os munícipes. Mas ele tem um patrimônio desse na mão. Então, ele abre a licitação, olha, eu vou licitar, todos podem participar dessa licitação, inclusive a SEDAI, se ela quiser, tá? E eu vou licitar 70%, 80% no máximo da água e do saneamento. Quem ganhar tem que rasgar a cidade. Mas a autarquia ficaria controlando. Ficaria controlando. A autarquia ficaria com 20% para ficar nesse valor. Tá? E por que eu toco nesse assunto? É bom que constatem junto ao TCE, já que a SEDAI não vai querer abrir esse espaço. Mas a renda que a SEDAI tem em Teresópolis hoje ela é mensal de mais de 7 milhões.
Então, se o município ficar com 20% disso, 20% dá 1,5 milhão. 1,5 milhão, meus amigos, vocês que estão nos ouvindo aqui, 1,5 milhão representa uma creche por mês. 1,5 milhão por mês. É dinheiro novo na conta 00. E isso por 25 anos, renovar por mais 25. Daqui a 5 anos, essa receita está em 15 milhões. O município deixa de ter 1,5 milhão e passa a ter 3. Mas... Isso é muito melhor do que receber 100 milhões de outorga. E fiscalizando, digamos, a SEDAI, né? E ela teria que, nesses X anos, Sim, ela teria que fazer a água e esgoto. O saneamento. com certeza. E tem um detalhe nisso daí. Não se iludam. Não são 500 milhões, talvez seja investimento de R$1 bilhão, pelo menos, em Teresópolis. Há uma necessidade do investimento desse tamanho. Você imagina rasgar essa cidade, preparar poste de coleta de esgoto, é uma cidade fisicamente muito grande, Teresópolis. Você está falando nela como um todo. Então, você precisa ter garantias bancárias, de bancos oficiais, principalmente, com seguros bancários. Ah, vão ser R$1 bilhão serão investidos em Teresópolis? Perfeitamente. Em quanto tempo? Ah, vamos investir em 10 anos. Tá bom, 100 milhões por ano. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, eu preciso de um seguro bancário, Prefeitura de Teresópolis, de que todo ano tem 100 milhões aqui para investir. E se a empresa não investir, como é que nós ficamos? Vamos executar quem? E aí eu me reservo o direito de presumir que não dá para confiar nesse governo todo. Como é que eu vou confiar no governo quando você tem denúncia de que empresa que ganha licitação de quentinha, ganha licitação de merenda escolar, a empresa está localizada numa casinha, num bairro de frente por nada e fundo por coisa nenhuma. Não tem lastro no seu contrato social. Então, nós, munícipes, não podemos... É preciso que você, aqui de Teresópolis, que tem essa oportunidade, que você se levante, que você comece a conversar isso. Porque hoje eu estava vendo, a audiência pública é virtual. Basta você apertar um botão, você saiu da audiência pública. Será que você vai ter essa oportunidade toda? Nós estamos falando da última oportunidade que essa cidade tem de colocar um dinheiro novo por quase meio século. É muito importante, isso é muito mais importante para Teresópolis do que 100 milhões. Porque 100 milhões vão desaparecer em 6 meses. E depois nunca mais. Esse é um dado. Outro dado, as comunidades vão ter a garantia da conta mínima? Você não tem como tirar mais do cidadão de Teresópolis, ele não tem renda. A falta de atenção social, isso não é só desse governo, não. Isso é de uma história de Teresópolis. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 26 anos em Teresópolis, 68 de idade. O restante foi em Duque de Caxias. Uma cidade que, infelizmente, tem menos comunidade do que aqui. Porque a segregação aqui é um negócio absurdo. Olha o que está acontecendo. As pessoas já não têm mais o que fazer. Já estão nos sinais, vendendo uma bala. E é difícil você imaginar que da renda daquela balinha dali, e ele não é insincero, não, aquele homem, aquela moça que está ali. É o que ele tem para poder dizer naquele momento. Então é preciso olhar para essa sociedade, é preciso olhar para as pessoas com o respeito que todos merecem. Elas não são diferentes de nenhum de nós. E esse olhar respeitoso, infelizmente, vem faltando na administração pública municipal dessa cidade. Acho que houve um distanciamento muito grande entre administração pública, política, né, políticos do povo. Você tem razão quando você fala que tem bairros aqui que existe, que a gente vê a segregação, e é verdade, você citou alguns aí. Eu vou até mais longe, Vale da Revolta, Morro do Cruzeiro. Mas como é que você ia fazer chegar a essas pessoas? Que a audiência pública não adianta, ninguém vai para a audiência pública. Nós tivemos 2 audiências públicas sobre água e esgoto, não sei se você teve nas 2, ou teve em alguma, foi uma piada. A primeira foi aqui onde era o antigo fórum, aqui no Agriões, na Secretaria de Educação. Não cabia ninguém dentro da sala, uma sala um pouco maior que essa aqui, e não passou disso. A segunda foi no Pedrão, numa noite de muito frio, em que o que se discutiu lá foi sim ou não a privatização da SEDAI.
foi o que virou a audiência pública, privatização da SEDAI. A população de Teresópolis ela não tem noção do que é uma audiência pública. Como é que você vai levar, por exemplo, pegar um bairro qualquer, Perpétuo, que o morador do Perpétuo ele vai passar a pagar uma taxa de água? Como é que você vai conscientizar ele disso? Se ele tem água de graça na casa dele, embora não seja tratada, ele não tem esgoto. Como é que você vai conversar com o morador de Teresópolis sobre isso? Olha, a população, para variar, está sendo esquecida nisso daí. Ela não será consultada sobre isso. Sabia que você ia falar exatamente isso. Essas audiências públicas, para usar um jargão que está muito comum de hoje, se eu fosse um morador da comunidade, e eu já fui, que eu vim da Mangueirinha de Duque de Caxias, eu estaria dizendo, eles não me representam. Porque eles nada têm a ver com aquelas pessoas que estão ali na audiência pública, se esforçando. Talvez a liderança comunitária, talvez aquela liderança tivesse a oportunidade de melhor participar. Mas também em relação a essa questão da liderança comunitária, o que nós vimos naquela audiência pública, notadamente aquela do Pedrão, eu tive a oportunidade de assistir aquilo pela televisão, foi uma audiência direcionada, onde a grande vedete da audiência era o procurador-geral do município. Ora, isso daqui não é uma disputa de quem sabe mais ou quem sabe menos. Mais do que nunca, eu gosto muito dessa frase, até porque nós aprendemos, nós vivenciamos ao longo do tempo que política é lugar de falar mentira. Em política, as mentiras podem. Então, eu sou da geração, nós somos dessa geração, cara, que política, fazer política e falar a verdade não são coisas possíveis, são questões necessárias. Não há mais espaço para você se dirigir a um cidadão e você sustentar uma situação que ela não tem um lastro, que ela não tenha fundamento na razão. E, acima de tudo, que não tenha fundamento no respeito. Está faltando, ao longo do tempo, e continua faltando, por parte da administração pública de Teresópolis, respeito ao cidadão, em sentido amplo. E essa ausência de respeito leva a questões, eu não quero voltar, não quero mexer nisso, mas leva a questões tipo aquela que aconteceu na Câmara com o vereador, e a reações também que passam pela ausência do equilíbrio em relação à questão do homossexualismo, sim. Enfim. Então, é preciso muita serenidade em horas como essa. Quem está falando isso aqui, eu fui oposição ao Vinícius, eu sou oposição a esse modelo de governo, porque eu fiz parte de um governo social, como o governo do Zito, de pegar uma comunidade com 60 ruas e não parar enquanto a última rua não tivesse asfaltada e iluminada. Então, eu vi que isso é possível. De não fazer a rua porque o vereador indicou aquela rua. A outra não foi indicada, então eu não vou fazer, não. Tem que ter um projeto mínimo. Você tem que priorizar o nosso interior. Eu volto a dizer, vivêssemos na época daquela emancipação, das emancipações, e Bom Sucesso já era cidade. Porque produz um absurdo, é outra Teresópolis. E você vai falar disso daqui a pouquinho, de Bom Sucesso. É porque eu estou na hora de um comercial e o Vanderlei faz um comentário, Vanderlei Ramos da Silva. A situação não é ruim, mas é importante que a cobrança de tratamento do esgoto só ocorra quando efetivamente começar o tratamento. Tem um imóvel em outro estado que paga um tratamento de esgoto praticamente que pago do tratamento de esgoto praticamente o mesmo do consumo de água. Ou seja, meu custo dobrou. E há vários anos pago, mas não tem tratamento de esgoto. Portanto, morador de Teresópolis, participe, porque a prefeitura vai receber muito e nós pagaremos poucos. O prefeito atual vai deixar o legado do desmatamento. São vários condomínios em construção com uma grande destruição de nossas matas. Vanderlei Ramos da Silva. Obrigado, eu estou indo para o comercial rapidinho, a gente está de volta. E já que o Geraldo falou sobre Bom Sucesso, eu quero entrar no interior do município agora. O que se fazer? Como se trazer mais, buscar mais o pessoal do interior
como aproveitar mais esse interior que tanto dinheiro poderia estar dando para o município. Voltamos já.